Olá, pessoal. Vamos começar uma conversa com Donizete hoje, continuando a nossa série sobre os quatro pilares da Unesco. Hoje nós vamos falar de aprender a conviver com o professor Donizete. Professor Donizete, que é diretor do Colégio Maria Clara Machado aqui em Belo Horizonte. Estou aguardando a entrada dele. Nas últimas duas lives nós conversamos sobre aprender, aprender a fazer, e hoje o tema é aprender a conviver, sobretudo nesse período, né, em que as escolas estão se ajustando, nesse período atípico que é a pandemia do Covid-19. Nós já chamamos aqui o professor Donizete, dentro em breve ele entra. Até lá, eu quero apresentar para vocês essa trilogia que a gente está lançando dos livros, né? Metodologias ativas, o que as escolas podem aprender, não é? BNCC no chão da sala de aula, o que as escolas podem aprender, e o livro que foi lançado em dezembro, que dá título à trilogia, que é o que as escolas podem aprender, tá? Esse valor de R$ 99,90 é até hoje, meia-noite. Falou, pessoal. E hoje nós vamos continuar aquela conversa sobre os pilares da Unesco. Olá, Donizete, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Tudo bem, e você? Me escuta bem aí? Hoje nós estamos de preto, vamos cantar junto, hein? Incrível, né? Como que parece que a gente combina. É, Dá uma dupla boa, dá uma dupla boa. olha, olha. Esse, Vai- essa cor ela é interessante. Bom, você estava falando alguma coisa, eu estou aqui já me metendo aqui. Se quiser terminar o que você estava falando, você estava apresentando os livros e tudo. Não, já até fiz. Mas É você ia falar da cor preta, já estou interessado, estou querendo saber. interessante, né? É porque muitas vezes está relacionada com o luto, né? Você lembra que as pessoas mais antigas, quando morria o marido, a esposa ou alguém assim mais próximo, vestia de preto durante um tempão e eu pelo menos cresci com essa ideia de que a cor preta é uma cor da morte, é uma cor negativa, vamos dizer assim. E depois, com o tempo, eu vim aprendendo com as práticas meditativas, esse processo meu com a meditação, eu venho descobrir que essa cor ela leva para a interioridade. É a cor da interioridade, essa volta para o próprio centro. Então, eu, pelo menos, quando coloco essa cor, é porque eu estou, de certa forma, um pouco mais reflexivo, mais interno. E é o caso de hoje. Estava pensando É, eu, tam- que... É, eu também tenho vivido esses momentos assim, é, pensando um pouco no nosso presente, né? uhum, E sem me preocupar com o futuro. Eu tenho visto muitas lives, né, Donizete? Muita gente pensando, pós-Covid, as escolas, como é que vai ser o protocolo? Eu acho necessário. Porém, sim, isso pode tirar de nós também a capacidade de viver o presente bem, porque fica ansioso para que dia que vai reabrir, que dia que não vai. E hoje, né, o governador aqui em Minas Gerais tinha marcado que é o dia do ápice da pandemia, mas, francamente, eu acho que a gente não sabe, não. É igual Sócrates, aham, né? Sei que nada sei. Eu não sei que dia que é aham, o ápice da pandemia, que dia que é o foco da pandemia. Não sei se eu tô. Eu não tô pessimista, não. Tô realista, né? sim. Não dá para a gente ficar também toda hora fazendo um prognóstico e é melhor esperar com serenidade e esperar a ciência, né? Com certeza, acho que você está totalmente certo. Eu também penso mais ou menos nessa linha, assim. Eu acho que essa preparação para a volta, que a gente não sabe quando será realmente, e eu acho que não será tão breve assim,
essa preparação é fundamental para nós, as escolas, né? Ontem mesmo, o nosso sindicato divulgou o protocolo, uma sugestão de protocolo com uma instituição respeitada nessa área, né? Que é a CMI. E, então, agora, nós como gestores, a gente tem que, a obrigação mesmo, por questões de saúde, por questões de cuidado, de ler todo esse protocolo, pensar na nossa instituição, na nossa casa, e ver como que nós vamos preparar tudo muito bem cuidado, pensando nos queridos estudantes quando eles voltarem. Mas essa preparação responsável, ela não pode, de forma nenhuma, tirar a gente da vivência, da experiência, do momento presente, que é tudo que a gente tem, na verdade. Então, experimentar com intensidade esse momento, que é o agora, é o aqui e agora, né? Mas é isso. E dentro desse aprender a conviver, que é o nosso tema de hoje, né, Donizete, da nossa terceira live, o pessoal que está acompanhando a gente tem elogiado bastante aqui, não sei se você está recebendo aí, mas aqui eu recebi. Pensando que a todo momento a gente aprende a conviver, né? O estudante, o professor, o colaborador, pensando na escola, né? E o gestor, que no caso é o seu caso, cada um de nós vem de uma realidade familiar diferente, né? E chega na escola. E na escola a gente tem que conviver, independente dos problemas que temos, né? Eu não sou romântico a ponto de falar assim, a pessoa deixa o problema na porta e entra para a escola. Não, o problema está ali. O importante é a busca do equilíbrio, né? Como conviver quando a gente tem desafios, como, por exemplo, os desafios que estão aí. A Unesco, quando falou, né, do aprender a conviver, ela pensou na escola como um lugar de diversas personalidades, comportamentos e temperamentos. Né? E também é interessante que, quando escreveram, né, o texto, isso já tem muitos anos, tocava muito na questão da violência, que estava muito presente já naquela época, né? A violência nas relações e tal. E essa questão piorou mais ainda hoje em dia. Eu sinceramente, Paulo, o aprender a fazer, conhecer, até que é mais fácil, assim, de pensar, né? Agora, do aprender a conhecer, do aprender a conviver para frente, que nós temos ainda depois o ser, e nós ainda inventamos mais um, que é o crer. Aí eu acho que é o crer, aprender a crer. Essa questão de aprender a conviver é, para mim, um dos maiores desafios que nós temos nas nossas relações, no dia a dia, na família. Acho que é desafio e a gente vai viver eternamente no gerúndio. A gente nunca vai poder dizer assim, eu agora já sei conviver. Né? É uma prática que a gente tem que estar aberto a essa aprendizagem, mas é uma prática que dura a vida inteira. Eu fiquei pensando, né, nessa live, nessa conversa nossa, e fiquei pensando assim, em mim. Será que eu já sei conviver com as pessoas? Eu já aprendi algumas coisas, né? Já aprendi algumas coisas. Mas a convivência, ela é tão assim, incrível, que ela surpreende a gente a cada dia. Porque às vezes a mesma pessoa, um dia você falou com ela de tal forma, e aquela palavra sua a engrandeceu. No outro dia, dependendo da forma que você fala, ela se apoquenta, né, como diz por aí. Ela fica chateada. Eu achei que eu sabia lidar com essa pessoa e, na verdade, eu não sei. Se a gente pensar mesmo nas nossas relações, né, de marido e mulher, né, esposa e esposa, como que a gente pensa que já se conhece, pensa que já sabe conviver e a cada dia tem uma experiência nova. Então, quando você fala, né, da escola, que aí o diretor vem de uma realidade, o professor vem de outra, os alunos vêm de outra, é trabalhar essa abertura para aprender. Exatamente o tema, né? Abertura para aprender a conviver. Sabendo que no dia a dia a gente vai errar. Sabendo que a gente vai precisar começar muitas vezes tudo de novo. E a convivência da equipe também é outro
né? Não só a relação interpessoal, mas a relação das pessoas na equipe. Cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu ponto de vista, né? Então, é um desafio eterno. É um desafio eterno. Acho que a gente vai partir para outro nível de existência com esses 3 pontinhos no gerúndio. Aprendendo, acho que não é nem, né, o infinitivo, aprender a conviver. É aprendendo a conviver. Cada dia um pouquinho, sempre, muitas vezes, começando tudo de novo. Esse começar de novo pode dar uma certa angústia, mas, por outro lado, também é uma aventura, né? Ter essa mente de principiante, que é uma das atitudes de mindfulness, que lá na frente você vai perguntar alguma coisa, talvez para mim, sobre mindfulness, eu posso retomar isso com você. Sim, outro dia o Mário Sérgio Cortella estava falando que a gente tem que ter a cultura do aprendente, aquele que é um sobrevivente que a todo tempo está aprendendo, né? Porque, sobretudo agora, as famílias estão tendo que aprender a conviver mais com os filhos, porque a realidade dos pais era o quê? Saía para trabalhar, né? Aqueles pais que fazem assim, e o filho ia para a escola e ia para aquela série de compromissos que o filho tinha, seja o inglês, a natação, a academia, balé, né? o contraturno. E agora o contraturno virou um turno inteiro dentro de casa. Para crianças, para adolescentes, para adultos e para idosos. Então, assim, nós estamos vivendo um período de aprender a conviver o tempo inteiro, né, Donizete? E aprender também a falar não, a falar sim, a colocar limites. E possivelmente alguns pais não conheciam os filhos. Eu estou convencido disso ao escutar alguns relatos, sabe? Alguns não é que conheciam. Acho que ninguém conhece ninguém. É igual uma cebola, a gente vai descascando todo dia. O gosto é bom, mas às vezes a gente chora, né? Com certeza. Vivemos em estado permanente de aprender, de aprendência, como aprendentes, né? Como fala aí o Cortella, você lembrou muito bem. E se a gente conseguir, nessa época agora, desenvolver essa abertura para os processos que estão gerando de aprendizagem, nós realmente sairemos, em algum momento nós vamos sair desta situação, nós vamos sair pessoas muito melhores. Porque nós estamos chegando agora no dia 17, dia 17 é o famoso dia que eu sempre falo aqui, é o último dia que eu vi os meus alunos, vi os professores, vi a coordenação, vi os pais na porta. Vai chegar a 120 dias, sexta-feira agora. 4 meses. 4 meses. 4 meses que a escola está fechada. 4 meses que a gente não se encontra pessoalmente, né? Então, se a gente conseguir, e eu espero, e acho que muitos de nós estamos conseguindo, tirar lições para a vida desses momentos, eu acho que é exatamente o lado positivo da crise, o lado positivo daquilo que aparentemente é negativo, né? A oportunidade de aprender. E essa convivência, que já é um grande desafio, sempre foi, a história da humanidade mostra isso, os seres humanos têm essa dificuldade de conviver, que cada um tem o domínio, cada um quer dominar o outro com as ideias, com o seu poder, e não se abre para as diferenças, não se abre para o outro, né? Essa dimensão da alteridade da nossa formação fica muito complicada, vira um desafio. Essa capacidade de perceber o outro como o outro. Então, esse tema da empatia, que está escrito, inclusive, lá no livro do Deleuze, tem essa palavra já, empatia, naquele tempo. E essa palavra nunca foi tão usada, talvez, como nos últimos 4 meses, né? Desenvolver essa empatia, colocar-se no lugar do outro, né?
E a empatia acabou voltando agora com toda a força na BNCC, né? Uhum. O texto da BNCC fala da empatia na escola. Eu acho que foi uma conquista nossa, sobretudo dos professores. Todos são humanistas, mas existem aqueles que levantam a bandeira do humanismo mesmo. Uns são mais técnicos, né? Outro dia, conversando com o gestor, ele falou assim: eu tenho aqui um professor maravilhoso, né? Só que ele é técnico, ele não se envolve com os alunos, ele é distante, mas a aula dele é técnica, ele é perfeitamente técnico. Só que falta para ele, ela falou uma palavra diferente, né? Ah, Transposição emocional. Eu falei, pô, já ouvi falar de transposição didática. Agora, emocional, né? Se colocar no lugar do outro, ter empatia. E ah, nesse período, Donizete, os meninos estão muito nas redes sociais, né? Quando eu falo os meninos, são os alunos, me perdoe. aham. Então, outro dia eu vi um jovem falar que ele está com saudade até do bullying que ele sofria na escola. Eu falei, poxa, mas você está psicoadaptado, né? Você se adaptou com uma coisa ruim. Então, o É. bullying, o cyberbullying são temas que ganharam assim, espaço no cenário educacional no início do século XXI, com a tecnologia avançando, né? E como que a gente pode melhorar essa civilidade no ambiente escolar e no ambiente offline, né? Que é assim, porque nós crescemos, né? Nós somos do século XX, né, Donizete? Nós É, crescemos e na 20. nossa época era brincadeira, né? Era brincadeira, assim. O apelido, muitos se feriam. E hoje o termo é bullying e usando a rede social é cyberbullying. Como que a gente Uhum. pode aprender a conviver off e online? Agora a gente está mais offline, estamos mais nessa rede, né, de relacionamento diferenciado. Eu tenho achado que, em termos de sala de aula, né, as aulas são gravadas, os microfones são desligados, as câmeras também normalmente estão desligadas. Me parece que até está sendo mais fácil da gente ter esse tipo de convivência mais pacífica, assim. Mas eu acho que essa capacidade de ofender o outro, de magoar o outro, de ferir o outro naquilo que ele tem muitas vezes de mais desafiador para ele, né? Isso continua no ser humano. Você vê, você lembrou do nosso tempo? Eu sou de um tempo ainda mais longo que você. Eu lembro que eu sofri muito bullying, só que nunca ouvi falar, né? Porque família muito pobre, então a gente tinha que caminhar 8 quilômetros, 10 quilômetros para chegar na cidade para estudar na única escola pública que tinha. Então nessa escola estudávamos nós, o filho do seu Zé e da dona Dita, lá da roça, e estudava também o filho do prefeito, o filho do médico, o filho do vereador, enfim. Então ali a gente se encontrava e a gente sempre era assim, escorraçado, assim, né? O meu e dos meus amiguinhos lá da roça era sempre o famoso pé de pomba. E a gente sempre era pé de pomba, porque sempre estava calçado. Ou era muita poeira, ou era barro, na época da chuva. Então, quando a gente chegava, eles já olhavam um para o outro assim, tipo assim, já chegaram os pés de pomba. Aquilo dava uma tristeza para a gente, sabe? Eu sentia aquilo. Então, como fazer para minimizar isso, né? Eu acho que é trabalhar a equipe, trabalhar o encontro entre os meninos, ajudá-los a colocar-se no lugar um do outro. O diálogo é muito importante, trazer temas para debater com eles, no caso agora, nas aulas online, né? E é possível de fazer isso. A gente tem tido essa experiência muito bacana. Esses temas são muito fáceis de serem trabalhados, principalmente em determinadas disciplinas, por exemplo, filosofia, por exemplo, sociologia. E, no caso nosso aqui, nós temos uma disciplina que eu criei há uns anos atrás, chamada Educação para a Vida. Atualmente, quem ministra essa disciplina é o professor Edson Travassos, que é o esposo da doutora Lucília Panicet, que você está entrevistando numa série, né, aí. Acho que ela até está Hoje aqui também.
Hoje à Hoje noite ela você... está conosco aí. Hoje, 19 horas é a hora de voltar. Conversa muito agradável também. Nossa, estou muito feliz. Pois é, eu ontem assisti um pedaço, hoje infelizmente eu não vou poder, porque justamente às 19 horas eu tenho também a live com a doutora Túlia Fadel, que é uma médica que eu vou entrevistar para os pais. Então nós vamos estar, vocês de um lado e eu de outro, com a doutora Fadel. Mas nessas aulas a gente tem tido oportunidades muito bacanas de debater com os meninos, de abrir esse espaço, né? De ele poder perceber que o outro tem sentimento, que o outro tem o seu emocional, tal qual ele. Então, quando a gente abre esse espaço na sala de aula, nas diversas situações, minimiza esse sofrimento, sabe? A gente, você lembra que eu falei para você da mostra cultural, que seria Sim, dia online? 11. Então, por fim, aconteceu a mostra cultural. E foi, Paulo, foi o Isso. maior sucesso, cara. Foi uma coisa fantástica. E o tema que a gente propôs antes da pandemia, a gente nem sabia de pandemia, né? Mas o tema que a gente propôs foi justamente aquele tema que a Igreja Católica criou na campanha da fraternidade, viu, sentiu compaixão e cuidou. Então, juntou com o tema do cuidado, que é o tema do colégio, e os meninos fizeram um trabalho sobre gentileza, sobre solidariedade, sobre projetos sociais, sobre identidade pessoal, identidade do outro. Então, o 7º ano, por exemplo, fez um projeto que se chama Projeto Sou. É sobre a identidade deles. São várias questões que a professora coloca para ele se apresentar, né? O filme que gosta, a viagem que fez, o seu ídolo, enfim. Paulo, as apresentações foram emocionantes, assim. Nós ficamos, a equipe, né? A Dani, eu, a Dulce, a outra coordenadora, e vários professores que estiveram presentes, de 7h30 da manhã assistindo apresentações até por volta de meio-dia. E nós conseguimos assistir todas as apresentações. Foi uma coisa encantadora, assim. Você tem que ver que bonitinho que são os meninos. Eles dão conta de perceber, sabe, a importância desses valores de aceitar o outro, de acolher o outro. Claro que no dia a dia, né? São adolescentes, estão em fase de formação, então os desafios se apresentam, mas a gente pode criar esses espaços de interação harmoniosa, amorosa na escola, sabe, como um todo. É possível fazer isso. Isso. Hoje eu estava folheando um livro aqui, pensando também nessa nossa conversa, e nesse livro falava o seguinte, que a Madre Teresa, ela falava que ela não queria falar de guerra, que ela queria falar de paz. Uhum. Que se convidasse para ela poder participar de um movimento antirracismo, ela não ia. Mas se fosse pela inclusão dos negros, ela ia. Aí eu falei, poxa, que inteligência dessa mulher. Ela não queria falar do negativo, porque para ela o negativo acaba atraindo. Sim. E agora, nessa pergunta que eu fiz, eu já falei dos problemas, bullying e cyberbullying, né? E, e aí, pelo relato que você está fazendo dos jovens aí se apresentando, eles falaram da solução e não do problema. Com Aí, certeza. eu abri um outro livro antigo meu também, que é do Roberto Chiniachik, Uhum. aquele psicanalista que era até da seleção, e o livro dele eu comprei pelo título. Sabe quando você compra um livro pelo título? Sim, Problemas Oba. E eu falei, bom, vou sei. guardar esse livro porque eu quero ler de novo, porque o Uhum. Roberto falava que quando entrava um cliente com muito problema, ele é psiquiatra, né? Neurocirurgião, ele falava, problemas? Oba! Aí a pessoa, É que não, lembra. Roberto, tá sério. E aí ele falava, não, problemas é para a gente resolver, é para a gente inteligente. Aprender a conviver quando foi lá feito pelo Jacques Delors e pela equipe dele, o intuito era estabelecer assim, que a maneira de pensar diferente, né? Como a Madre Teresa, como o Roberto, que eu dei o exemplo, e para a gente tentar buscar o bem da coletividade. Como que a gente cria isso no ambiente educacional, Donizete? Você que já teve em colégios como o Santo Agostinho, que hoje lá no Maria Clara, como diretor, coordena. Como que a gente cria um ambiente assim de respeito à coletividade? Porque tem alguns rituais que a gente pode fazer que ajudam as pessoas a serem mais pacíficas, né? Uhum.
Eu acho que são coisas muito simples, sabe? E, de novo, eu te falo assim, tem muito a ver com o exemplo dos educadores, sabe? O clima que se cria dentro da instituição, os projetos que se programam, que se planejam, os projetos de interação, de desenvolvimento de valores essenciais, sabe? São coisas simples no dia a dia. E uma coisa que eu aprendi e faço isso, sempre fiz aqui, até lá mesmo no Colégio Santo Agostinho, eu aprendi com o professor José Alonso, hoje é diretor do Magnum, eu aprendi a receber os alunos, a receber os pais, quase que todos os dias na porta do colégio. Então a gente encontrava o Alonso na porta lá do Santo Agostinho recebendo os alunos, e eu achava aquilo fantástico, né? Eu nunca imaginava que um dia eu estaria lá no lugar dele, e claro que eu estava lá também na porta do colégio recebendo os estudantes, cumprimentando os pais, e isso ficou para mim como uma marca. A marca dele, mas a minha marca também. Por que eu estou lembrando disso, Paulo? Porque essa atitude do diretor, e aí tem as atitudes dos diversos professores, essa atitude de receber, de acolher, de brincar, ele gostava muito de colocar o pé na frente assim para fingir que ia derrubar a pessoa e tal, de dar um tapinha no ombro, de acolher com uma atenção maior, com carinho. Isso faz uma diferença para o estudante, sabe? Para criar um clima de acolhida, um clima de aceitação do outro na sua diferença. Essa questão do racismo, da discriminação, é um assunto muito grave, né? Do ponto de vista, inclusive, internacional. O ponto da ONU ter criado um dia específico para discriminação, contra a discriminação racial, que, se não me engano, é 21 de março, que é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Ou seja, uma coisa muito grave. E isso, se a gente não cria o antídoto, que é justamente o contrário, é acolher aquele outro do jeito que ele é, se ele é negro, se ele é homossexual, ou o que for. Todo mundo, todos nós somos pessoas. Ninguém é melhor que ninguém. E se esse clima é criado na escola, nas diversas situações, nas relações que a coordenação estabelece com os professores, e os alunos veem isso, esse respeito entre as pessoas que trabalham, isso faz uma diferença na mente da pessoa. Ela percebe, puxa vida, né? Essas pessoas são pessoas bacanas, são pessoas acolhedoras, eles não fazem diferença. Porque se nós adultos também tratarmos com diferença as pessoas, a gente confirma aquilo que não é bacana. Então, eu acho que é muito a partir do exemplo. E muito, Paulo, é ajudar com que cada pessoa preste atenção em si mesmo. Essa mudança na relação com o outro, ela começa, no meu modo de entender, na consciência de si, da autopercepção, do autoconhecimento. Eu acho que a convivência, ela parte de uma experiência de convivência interna. Na medida em que eu me conheço, que eu sei das minhas qualidades, sei dos meus defeitos, sei do processo de vida que eu estou fazendo, fica mais fácil para eu compreender o outro, para eu aceitar o outro na sua diferença, no seu processo também. O outro está sofrendo, que nem eu. Nas práticas de Mindfulness, acho que não sei se na corrente que você fez eu cheguei a mandar, tem a prática da bondade amorosa, ou a prática da compaixão, que ajuda a gente a refletir sobre isso. Ela é muito linda, essa prática. A prática da bondade amorosa, ela é do seio do budismo, adaptada para a prática de Mindfulness. Ela é muito bonita, porque ela ajuda a pessoa a colocar-se no lugar do outro. Ela convida, né? Pensa numa pessoa agora, no sofrimento que ela está tendo. O que você faria com esse sofrimento? Você vai acolher esse sofrimento, você vai ajudá-la. E aí vai. A prática é muito linda, né? Então, buscar dentro de si essa experiência de autoconexão, de autopercepção, para descobrir que o outro é o outro eu. A alteridade é o outro eu. Ele é como eu. Uma vez eu vi uma pessoa falar que a alteridade significa que o outro nos altera, seja para o bem ou não. Um abraço te altera, né? Você fica feliz de receber um abraço. Talvez um grito, uma forma deselegante de tratar também altera, né? O outro vem de alto e que altera, né?
Uhum. Eu E não tinha visto essa. Ah, você falando dessa prática de receber na porta, você me fez lembrar de dois ícones, sabe? Um que você conheceu muito bem, que é o Frei Hilário, lembra do Colégio Santo Antônio? Santo Antônio, sim, lembro. Frei Hilário recebia todo mundo na porta com aquele sorriso, e aí eu era estagiário, estava Aham, me formando ainda. Aí o Frei Hilário teve que viajar para a Holanda, e ele ficou sabendo que eu era da PJ, ele falou, olha, ele era o diretor-geral do colégio, ele falou, ó, estou uhum, viajando, Paulão. Ele me chamava de Paulão. Eu estou viajando aham, para a Holanda, vou ficar 3 meses, você vai dar aula no meu lugar. Donizete. Eu não aham, dormi por umas 3 noites, tive, assim, eu fiquei nervoso demais, então fiquei, assim, muito tenso com essa história, né? uhum, E quando eu voltei, ele trouxe para mim uma cruz de São Francisco, que ele passou por Assis, né? Ele era franciscano. E a outra uhum, pessoa é o Frater Nicásio, do Colégio Padre Eustáquio. Ele uhum, também, até hoje, ele recebe os alunos na porta e a sua memória, ele lembra, porque lá tem alunos que são assim, netos já, e ele lembra do pai, do avô sim, e conversa com o menino. E é muito legal essa amorosidade na porta, né? uhum, eu Quando essa acho. amorosidade acontece na porta, ela chega no porteiro, ela toma conta do pessoal que limpa a escola, os educadores de Uhum, apoio da limpeza, e acaba uhum, criando um clima organizacional bacana na escola. Eu aprender a conviver com todos, né? E aham. aí você falando disso, como que a gente Uhum. previne essa discriminação nesse tempo assim, de diversidade e pluralismo com relação a homossexuais, a casais homoafetivos, porque alguns alunos começam a brincar, ah, você é filho de um gay, você é filho de, né? E a gente tem que respeitar todo mundo, né? A Constituição fala que a gente tem que respeitar. E essa cultura da paz, o Jacques Delors já escrevia no documento, apesar de ser antes do ano 2000, né? Uhum, uhum. É aquilo que eu estava falando para você, é o clima que a gente pode gerar na escola, de acolhida, de respeito ao outro, de criar atividades que possibilitem que os alunos se relacionem, convivam. Eu acho que esse clima é o essencial. Eu não consigo ver como alguma coisa puramente teórica. Eu sinto que é o clima que a gente cria, a equipe, a acolhida da secretaria, a escola tornar-se como se fosse uma extensão da sua própria família, uma escola de acolhimento. Agora, fora isso, eu acho que é preciso também abrir espaços nas diversas disciplinas, e cada uma delas teria jeito de fazer isso, de uma maneira interdisciplinar, inclusive, trazer esses temas para serem conversados. Esse assunto que você colocou, por exemplo, da questão da homofobia e tudo isso, foi um tema que foi apresentado por uma das turmas, amplamente, inclusive. Tá? Repetindo agora, né? Nas aulas de educação para a vida aqui, o professor Edson, que agora está dando aula, a professora Lucília escreveu que o professor Edson está aqui no colégio, está lá na casa dele, mas está dando aula para os nossos alunos. Ele está mesmo, nesse exato momento, 16 horas. Ele está entrando agora na sala do 7º ano. O professor Edson trabalha esses temas tranquilamente com os alunos, com todo respeito, a idade dele, a experiência dele, faz com que os alunos também tenham um respeito no tratamento, porque muitas vezes, se não souber como levar, como coordenar uma discussão dessa, pode gerar problemas seríssimos, né? Então é preciso Sim. trabalhar esse tema como estudante. E se trabalha dessa forma tranquila. Nada, porque também se a gente ficar colocando, não, porque agora esse tema aqui é um mito, a gente não fala, eu acho que é pior, sabe? É trazer à tona, isso faz parte da vida, sempre fez. Então vamos conversar sobre isso. Eu acho que são duas coisas, só para resumir. Uma é o clima de acolhimento, de respeito ao outro, de profundo respeito ao outro, e o desenvolvimento de empatia, de colocar-se no lugar do outro.
E o segundo ponto é trazer isso para ser discutido, para ser avaliado. Podemos convidar profissionais da área da saúde, também médicos, para tratar do assunto, dependendo do ponto de vista que quer ser desenvolvido. Então, eu acho que é dessa forma que a gente pode desenvolver essa temática dentro da escola, dentro desse aprender a conviver com a diferença, principalmente, né? Ô, Donizete, a professora Lucília está dizendo, sou testemunha dessa verdade e uma psicóloga muito legal aí, que é lá do Interpleno, a Adelaine, ela está dizendo, na maioria das vezes o problema também dessa temática está na cabeça dos pais, Com não é? certeza. E o Por seu isso, colégio, para a sua tratar... experiência aí é vitoriosa, exitosa, porque vocês têm uma escola de paz, né? Vocês têm encontros, parece que essa noite também tem 19 horas, né? Quer dizer, quando a gente a gente... consegue convidar os pais, os responsáveis, as pessoas que moram na casa, e eu prefiro dizer assim, para Uhum. discutir temas na escola, isso melhora o clima, né? Não, com certeza, a presença dos pais na escola é fundamental, né? Aqui na escola a gente tem dois projetos. Um que eu chamo de GERE, que é o Grupo de Estudos e Reflexão Educacional. É um grupo que eu reúno a cada 15 dias para a gente discutir temas de formação pessoal. Não são temas pedagógicos que a gente trata. São temas de formação pessoal dos pais que frequentam. Esse é um grupo menor, então eu não atinjo uma grande maioria dos pais. É muito bacana, porque tem a questão da intimidade das pessoas ali e tudo mais. Mas esse grupo me ajuda muito a desenvolver uma visão diferenciada a partir do ponto de vista da família. E o outro é o que a gente chama de encontros gerais de pais. São esse, por exemplo, de hoje à noite, e nós já tivemos na quarta-feira passada, inclusive com a doutora Lucília Panicê, e tivemos antes com a Sueli Mesquita, esses encontros gerais que a gente fazia presencialmente, agora nós estamos fazendo online. São momentos em que a gente traz para os pais temáticas que a gente considera importantes para eles, mas também muitas vezes a gente pergunta para eles, o que vocês gostariam de tratar, que perguntas que você teria sobre tal e tal assunto. É claro que às vezes tem temas que a gente faz da nossa própria intuição. Mas, por exemplo, hoje, como é uma médica que vai falar para os pais, eu perguntei para um grupo de pais mais próximos, que pergunta que você faria para a médica sobre essa questão do isolamento, da pandemia? Então, eu com a doutora Túlia, a gente montou um esquema, um roteiro, né, para hoje à noite, baseado nas perguntas que os pais me ajudaram a fazer para os outros pais. Então, isso fica muito bacana, né? Legal. Bacana demais. Donizete, a gente sabe que você é um estudioso e formador, né? Eu tô lá nas correntes e enquanto eu puder eu tô lá. Pode me colocar de novo. De Mindfulness. Como que ele pode ajudar as pessoas a conviverem melhor consigo mesmo e com os outros? As práticas de Mindfulness, elas são práticas voltadas para o desenvolvimento da atenção plena no momento presente. E a prática de Mindfulness desenvolve, a partir das teorias do Dr. Jon Kabat-Zinn, 9 atitudes, que ele chama de 9 atitudes de Mindfulness. Então, com as práticas, com os cursos, com os treinamentos, a gente vai desenvolvendo, aperfeiçoando essas 9 atitudes. E quais são elas? Eu não vou falar para você de cada uma delas, porque seria assunto para outra live, né? Mas são atitudes que criam essas condições para uma melhor interação entre as pessoas, para os jovens, para os pais. Uma atitude, por exemplo, é o desenvolvimento de uma mente não julgadora. Aprender a não julgar. E é um super desafio, porque a nossa mente, ela julga de cara, ela estabelece julgamentos nas pessoas. Então, a prática de Mindfulness, ela vai desenvolver a mente não julgadora, isso vai ajudar a gente no dia a dia. O praticante de Mindfulness, ele é convidado no dia a dia a perceber que julgou. Porque não dá para você falar, não vou julgar agora. Quando a gente viu, já julgou. Mas o praticante, ele percebe que julgou. Percebe que julgou e dá um passo atrás. Porque normalmente a gente julga e dá um passo à frente.
Às vezes já estabelece uma pena e já põe na cadeia, se for o caso, né? Julga e já condena e já estabelece a pena. Então, normalmente, com a prática de atenção plena, a gente percebe que julgou. Dá um passo atrás, fala, opa, talvez não seja bem assim. Talvez eu tenha que perguntar mais. Então, isso nas relações é fantástico, né? Porque eu vejo a outra pessoa, o julgamento vem, essa pessoa é muito chata, esse aluno é muito chato, esse professor é isso. Ao invés de eu passar a conviver com esse professor chato, com esse aluno isso, com esse aluno aquilo, eu dou um passo atrás, dá um tempo, deixa eu conhecê-lo melhor. Então, não julgamento é uma, mente de aprendiz é outra, estar aberta, essa abertura que eu estava lhe falando antes, né? Essa abertura para a aprendizagem das lições que essa pandemia vai trazer para a gente, essa abertura para o novo, abertura para o momento, abertura para o que está acontecendo, abertura até mesmo para o sofrimento, abrir-se ao sofrimento, abrir-se para aquela dor que eu estou sentindo, a confiança, o saber acolher, e vamos por aí fora, a generosidade, são várias atitudes que o praticante, na medida em que ele vai desenvolvendo a sua prática ao longo do tempo, ele vai internalizando. Então isso faz com que as suas relações de convivência com os outros possa ir melhorando com o tempo. Eu tenho essa experiência, como que eu melhorei muito com as práticas de Mindfulness, sabe? Então é a partir das atitudes de Mindfulness que a gente desenvolve durante as práticas, porque eu já comentei com você, não é com uma prática ou outra, um dia ou outro, que isso vai gerar mudanças comportamentais, mudança de hábitos. É preciso que a prática seja regular. Então a gente fala de práticas regulares de Mindfulness, seja 3 vezes por semana, seja uma vez por dia, o que for, mas que a prática seja regular. Ela vai transformar a vida das pessoas. Isso é interessante, porque quando a pessoa vai para uma academia, por exemplo, de natação, ela já aprendeu a nadar e ela continua, não é? E meditar ou praticar mindfulness, eu estou entendendo agora, eu sou hiper iniciante, né? Mas está me fazendo bem porque você consegue logo pela manhã já dar uma clareada na sua mente, né? Exatamente. E, sobretudo em tempos em que as coisas ficam repetitivas, porque você acorda, você está em casa. Meia-noite você está em casa, você não saiu, não foi para a rua, não teve nenhuma outra atitude, dado o isolamento, né? Qual que é a importância dessa prática assim, com os alunos, né, nessa escola do século XXI? Porque eles não param, eles ficam o tempo todo em dispositivo eletrônico, eles ficam o tempo todo conectados, né? São multitarefas, e a gente também acabou tendo que ficar. Mas então, como a gente pratica isso na escola, qual que é o resultado que a gente enxerga, Donizete? Engraçado que é pena que eu não tive como gravar, porque aconteceu de maneira super espontânea. Eu, todos os dias, às 13 horas, eu entro no 5º ano. Tá? Aí eu entro e todos os dias a gente começa os trabalhos com o 5º ano fazendo uma mini prática de Mindfulness. Em geral, a prática dura entre 5, 6, quando dura muito, dura aí em torno de 8 a 10 minutos. E eu tenho nessa turma alguns alunos que são mais agitados, como você falou, alunos que têm TDAH, são os mais agitados. E hoje, Paulo, hoje foi fantástico, porque a hora que eu falei assim, vou sair agora, vou deixar vocês com a professora e eu vou, então, seguir com a minha vida, né? Um aluno falou qualquer coisa, eu queria falar uma coisa, Donizete. Pois não, eu vou fechar o meu microfone e abra o seu para falar comigo. O que ele quis falar comigo e ele falou realmente foi de agradecer, Paulo. Ele falou essa palavra, eu queria agradecer pelas práticas de meditação. Ele falou desse jeito, ele falou mindfulness. Eu queria agradecer pelas práticas de meditação, porque elas estão me ajudando muito, eu estou ficando mais calmo, e eu percebi isso realmente. A professora já percebeu, a coordenadora já percebeu.
como que ele está mais calmo, como que ele está mais centrado, como que ele está conseguindo, por exemplo, ficar com esse bendito microfone fechado e dar um sinal quando ele quer dizer alguma coisa. A gente fez esse combinado. Ele não conseguia no começo, não. Quando a gente via, ele já tinha falado lá, aí fechava o microfone rapidamente. Então, você perceber uma criança de, se não me engano, ele deve estar com 9, 10 anos. Uma criança, e depois outros também agradeceram, tá? Depois veio outro, também quis agradecer, quis falar. O outro falou que está ficando mais calmo, mais concentrado, está ajudando na hora dos trabalhos escolares, enfim. E aí eu queria ter gravado, mas como eu não estava preparado para isso, eu acabou que já tinha falado, né? Não deu certo. Eu tenho vontade até de compartilhar essa mensagem, né? O que ajuda para os estudantes que trazem essa regularidade na prática, ajuda justamente nessa volta, a famosa volta à calma que o pessoal falava muito antigamente. É trazer de volta a atenção para aquilo que está acontecendo no momento. Ao invés de ficar focado numa rede social, numa tecnologia, ou focado no que eu vou fazer amanhã, ou no mês que vem, ou ficar focado numa prova, ou num trabalho que eu não estou dando conta, ao invés de focar no negativo, eu vou focar naquilo que eu estou fazendo no momento. Eu vou trazer a minha atenção para aquilo que é o que a gente tem um certo domínio, né? Porque do passado a gente não tem domínio nenhum mais. Nenhum. Do futuro também não. A gente pode planejar, pode programar, e isso tem que ser feito, é questão de responsabilidade. Mas a gente não tem domínio sobre ele. Lembra quando a gente estava se achando aqui, e de repente veio a pandemia e nos botou dentro de casa, e agora não tira a gente de jeito nenhum mais? Ou seja, a gente não tem domínio desse futuro, o que vai ser. Agora, do momento presente, de certa forma, a gente tem um pouco mais de domínio, né? Aqui e agora eu posso optar entre fazer uma live super bacana com você, dialogar com amorosidade com você, ou não. A gente pode estabelecer um vínculo de desenvolvimento desse crescimento pessoal nosso, de abertura para o nosso próprio bem-estar, ou não. Então, no momento presente, eu dou conta de ter eu digo certo controle, porque às vezes também a gente tem umas neuras, mas a gente tem um certo controle do momento. Então, é um desafio, mas é um desafio, viu, Paulo? Porque eu não vou dizer para você que há uma aceitação assim total. Não, não há. Porque também a prática de meditação tem os seus preconceitos. Isso é coisa de religião, isso é coisa de budista, ou algo que o valha, né? E esses meninos nessa idade têm muito preconceito com religião também. Eles estudam muito a questão da Idade Média. Você é professor disso, você sabe. Então, na Idade Média, a igreja teve alguns tipos de posturas que realmente não foram bacanas para a história da humanidade, e eles, então, têm uma tendência a generalizar. Então, a igreja é isso. E aí, tudo aquilo que cheira sacristia é rejeitado. Então, até a gente tirar e dizer para eles, olha, essa prática de mindfulness, ela não está ligada à religião, ela está ligada à biologia, ela está ligada ao corpo, à mente, está ligada à respiração. Esse processo de viver, trazer atenção para a respiração. Então, até que a gente chega nisso, complica um pouquinho. Agora, eu já tenho uma quantidade grande de estudantes que pedem, sabe? Nossa, você não veio ontem, não fez a meditação ontem, sabe? Tem uma cobrança já, graças a Deus. Tem uma cobrança. Isso é muito bacana. Antes de começar essa live, eu peguei um pedaço de rapadura, Donizete. Aí eu estava cortando a rapadura aqui, aí meu filho falou assim, brincou, né, um provérbio. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Aprender a conviver também é mais ou menos isso, né? Nossa, é uma super rapadura. As pessoas são doces, mas tem dias que a gente não tá mole, não. A gente tá mais chatinho, tá mais irritado. E o importante é descobrir o que a pessoa é doce e respeitar quando ela não tiver mole, não, que ela tiver mais difícil de dialogar, né? Aí eu peguei um pedaço de rapadura e falei, no final vou mostrar aqui para o Donizete. Bacana. Acho que você fez uma boa metáfora. Acho que você fez uma boa metáfora, Paulo. O desafio que é isso. Por essa todo esse período aí, né? Tem gente que está querendo rapadura aí.
Agradecer por esse momento que você propicia essas lições. Eu acho que a gente tem que ir com simplicidade mesmo, né? Mas o pessoal está gostando muito. Eu queria até que quem está aí conosco que avaliasse com 5 estrelinhas aí se foi ótimo, 4 se foi bom, né? 3 se for regular, e de 2 para baixo não quer saber não, pular daqui de cima do Com precipício. certeza. Está valendo o nosso esforço, né, Paulo? Aí, pelo nosso É, esforço, vale mais do que de 3 para cima. vale mais, Mas né? eu também queria deixar para você essa gratidão por essa oportunidade, porque a gente internamente fica, entre aspas, afetado com uma atividade dessa, né? A gente fica, eu fico preocupado, fico pensando o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como é que vai ser, será que vai agradar, será que não vai? Então a gente fica, internamente a gente fica mexido. Eu comentei com a doutora Túlia um pouco antes, né, que ela queria falar comigo por telefone. Eu falei assim, olha, de 3 a 3h30 eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso de um tempo para mim, porque eu vou estar com o Paulo às 3h30, e eu preciso dar um jeitinho numa pontinha de ansiedade que eu estou sentindo. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade, porque a gente acaba desenvolvendo, né? Eu queria deixar, Paulo, uma frase do Pequeno Príncipe, o Mário Sérgio Cortella, que você gosta tanto de citar, ele gosta muito da leitura desse livro, ele faz umas reflexões muito bacanas e muitos elogios ao livro. E tem uma frase que é super conhecida, que eu queria deixar como homenagem para você, para todo mundo que está com a gente, porque eu acho de uma simplicidade e de uma lindeza que não é romântico, é de uma lindeza mesmo nessa questão do outro, dessa convivência, desse aprender a conviver, né? Então ele fala assim, caiu aí alguma coisa. Então nós podemos... O que aconteceu, Paulo do céu? Tudo em paz? Tudo em paz. O suporte Ok. aqui deu um Eu susto em assustei mim. aqui. Pois é. Mas então, diz assim, né? Nós só podemos ver perfeitamente com o coração. O que é essencial é invisível aos olhos. Os homens têm esquecido esta verdade. Mas tu não deves esquecê-la. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Uma frase tão antiga, tão batida, tão romântica, que acho que alguns namorados já mandaram para a namorada, uma coisa assim. Mas eu acho que a gente é responsável por esse mundo da educação, nessa outra dimensão. E na dimensão mesmo do relatório Delors, né? Essas aprendizagens, eles colocam essas 4 aprendizagens. Aprender a fazer ou conhecer, aprender a fazer, a conviver, a ser, que aí sim que é o grande desafio. Como é que a gente aprende a ser? Né? É um dever de casa para nós, né? Para a semana que vem, a gente pensar nesse aprender a ser. Então eu acho que nós somos responsáveis, eternamente responsáveis por esse processo de uma educação muito além da técnica. Uma educação que esteja relacionada com a essência do ser humano, que é ser mais pessoa. Hoje, pela primeira vez, eu fiz um atendimento com uma estudante, o pai dela me ligou, e termino aqui, Paulo, o pai dela me ligou falando, Donizete, minha filha, ela está muito desesperada. Ela está achando que não vai dar conta, está querendo desistir, e eu queria, assim, ver o que você poderia fazer, porque o colégio está fechado e tal, tal. Eu falei, olha, o colégio está fechado, mas o meu coração para ela está aberto. Será que eu posso mandar para ela um link do Meet e a gente faz uma conversa online, lá da sua casa? Ele falou, manda para ela. E eu mandei, Paulo, eu mandei. E ela topou a conversa. Foi uma coisa muito linda. Eu não sei, ela ficou até de assistir a live. Ela chama Mariana. Ela falou que iria entrar aqui. Não sei se você viu se ela entrou ou não. E a Mariana desabafou um pouco das angústias, dos medos, dessa coisa maluca de ficar dentro de casa essa quantidade de tempo de não encontrar com as pessoas, da saudade. Ela falou muito da saudade que ela está sentindo do colégio, que ela está sentindo das pessoas. Falou de mim, saudade de mim.
E a gente conversou um tempão assim, sabe? Você tem que ver a sensação de tranquilidade. O rosto dela parece até que se iluminou, assim, de tranquilidade, de poder ter conversado um pouquinho com o diretor, que eu sei que para ela é muito mais amizade do que essa coisa de diretor e tal. Ela fez o programa de 8 semanas comigo, uma menina novinha, tem 15 para 16 anos, mas ela fez o programa de Ela oito mandou um semanas. recado para você aí, ó. Tô aqui. Ah, Mariana, tá vendo? Você está aí. Que Um bom que você está abraço, aí, Mariana. Mariana. Um grande abraço para você. Foi para mim assim, um momento muito, muito bom de perceber que a Mariana ficou mais tranquila depois. Ela viu que eu também, em alguns momentos dessa pandemia, também fiquei angustiado, porque eu me perdi. Eu não sei mais ser diretor desse trem, desse jeito. Eu não sei, eu sabia antes, mas agora eu achava que sabia, né? Agora eu não sei mais. Então, essa tranquilidade que foi hoje, essa convivência, essa aprendizagem com a Mariana. Muito grato por ela ter aceito, né, a minha. Ela ajudou muito. E ajudou muito a mim também, viu, Mariana? E muito feliz. Hoje eu ganhei assim, boa parte do meu dia com esse atendimento. E é isso. Grande abraço para você. Donizete, eu quero te agradecer porque cada dia que passa a gente percebe que a educação passa pelo saber cuidar, né? E você é um dos educadores que eu admiro, você sabe, Obrigado. e que a nossa empreitada está aqui numericamente pequena, mas depois ela ganha tantos outros rumos, tantos caminhos aí, que um dia desse eu quero sentar com você para contar alguns depoimentos aí, Tá bacana. né? Prazer nosso. É, a gente é só uma gota mesmo, como disse a Madre Teresa, né? Mas se não tiver essa gota, o mar também não se preenche, a nossa Uhum. existência não tem sentido e, cada um de nós veio com uma missão, né? Outro dia alguém disse que eu sou teimoso. Você é um teimoso mesmo, graças a Deus que eu sou teimoso. E as coisas boas estão acontecendo, né? Então eu quero te agradecer pelo tempo, pela generosidade, pela acolhida e pela partilha. Muito obrigado E também. vamos Grande juntos. Semana que abraço. vem é aprender a ser. Grande abraço. Um abraço. Gratidão e alegria, Denise. Tchauzão.